boa noite. Estamos aqui reunidos para essa Legião Espírita virtual, nossa tradicional palestra doutrinária das terças-feiras, agora nesse formato, em função da pandemia, que esperamos, rogamos a Deus que possa passar o mais rápido possível. Então, o tema dessa noite é reencarnação, fundamentos, finalidades e evidências, que pretende repassar de uma forma panorâmica a doutrina da reencarnação em aproximadamente 30 minutos, para que possamos consolidar conhecimentos e, quem sabe, nos meses vindouros, poder aprofundar mais alguns aspectos desse tema tão importante. Então, antes de mais nada, vamos fazer nossa tradicional prece, uma prece breve, agradecendo à espiritualidade superior por essa oportunidade propiciada pelos meios tecnológicos atuais de podermos estarmos juntos, pedindo a inspiração do alto, inspiração de Jesus para as nossas palavras e para que possamos bem conduzir o nosso trabalho com a bênção de Deus. Então, quando se fala sobre a reencarnação, nós falamos sobre um tema muito antigo, porque basicamente se pode falar em reencarnação há aproximadamente 2.500, 3.000 anos. Provém dos Vedas, os livros sagrados dos hindus. Depois foi assimilada pelo budismo. Depois chegou à Grécia, através principalmente de Pitágoras de Samos, que influenciou Platão, que refere à reencarnação em várias passagens de seus diálogos. O que nos interessa, para fins da nossa palestra hoje, é entender qual é o fundamento da reencarnação. E o fundamento da reencarnação é a própria ideia da justiça divina. Porque vejam só, não seria razoável que Deus, a justiça cósmica, a divindade, condenasse alguém a uma pena eterna em função de uma vida mal vivida. E é tão fácil viver mal uma vida que pode ser mais breve, mais curta, uma vida que pode ser vivida em condições muito complicadas, para quem nasce em condições muito difíceis, em termos familiares, ou em termos de acesso à educação, ou acesso a bens mais importantes. Então fica muito complicado a gente imaginar a vida sem levar em conta que uma só existência seria insuficiente, seria claramente insuficiente para justificar um sancionamento cósmico eterno, como algumas religiões tradicionais apregou. Se é bom, vai para o céu, onde haverá uma vida, digamos assim, de contemplação. Se for mal, irá para o inferno. Se for mais ou menos, fica no purgatório, aguardando, quem sabe, o chamado ao final de um período bastante longo, onde haverá o julgamento final. Então, respeitamos essa concepção, as religiões devem ser respeitadas, todas elas são um espelho dessa grande verdade que nós estamos em busca, mas acreditamos que a reencarnação é uma resposta mais adequada para a questão da nossa existência, porque ela responde aquelas três grandes perguntas: o que somos, de onde viemos e para onde vamos. Então, há uma concepção materialista que simplesmente diz que a nossa mente é um produto das atividades eletroquímicas do cérebro. Portanto, a consciência se apaga quando há cessação da atividade metabólica do organismo. Nós, que somos espiritualistas, lato sensu, e espíritas, no senso mais restrito, temos uma concepção de que não, de que o espírito pré-existe ao nascimento do corpo,
habita de forma transitória esse corpo em função de um aprimoramento moral e intelectual e sobrevive ao colapso desse corpo, quando houver a cessação da atividade cardíaca e da atividade cerebral, cérebro físico. Então, é uma concepção espiritualista espírita. As concepções espiritualistas não espíritas, estou falando das religiões do Ocidente, de maneira geral, entendem, a maior parte delas, que o espírito é criado por Deus no momento da concepção, para aquele corpo específico, e que também sobreviverá ao seu fim. Então, nós, como espiritualistas espíritas, temos essa noção de que nós nada mais somos do que corpos, do que almas transitoriamente ocupando um corpo físico, que tal qual uma veste de um mergulhador é utilizado para o mergulho na carne. É uma espécie de um escafandro. Vai ficando velho, vai ficando usado e chega um momento em que deixará de ter aquela serventia, mas terá cumprido a sua função, pois terá impulsionado aquele espírito para um voo intelectual, um voo moral mais vasto, mais aprimorado. Então, essa seria a concepção espírita da reencarnação, que dialoga com as tradições orientais do hinduísmo e do budismo, e também com outras denominações aqui no Ocidente, que numa outra oportunidade poderemos conversar. Então, o fundamento último da reencarnação é essa ideia da justiça divina, que nós não podemos falar em salvação ou danação eterna, tão só pelos eventuais acertos ou pelos mais prováveis erros de uma só existência terrena. Portanto, não há penas eternas. Aquela imagem de um fogo que nunca extingue-se, um fogo inexpugnável, que não destrói o corpo para continuar fazê-lo sofrer por toda a eternidade, é, obviamente, uma ideia bastante cruel. Não condiz com o imenso amor de Deus que nós, cristãos, acreditamos. Então, é preciso repensar essa questão. E mais, não há nenhuma colisão do pensamento reencarnacionista com as últimas descobertas da ciência. Muito pelo contrário, eu tenho tido a oportunidade de estudar a teoria das cordas e alguns temas que estão na fronteira da física. Não que eu seja um grande conhecedor, mas a gente procura, hoje em dia, com as facilidades de acesso, e se inteirando do que está acontecendo, e dentro das potencialidades que a gente tem, eu sou uma pessoa da área humanas, não transito tão bem nas exatas, mas é possível capturar com a vasta literatura que está disponível, uma maneira mais simplificada, algumas situações em que a gente verifica claramente que a física se aproxima da filosofia e que também vem ao encontro dessas tradições mais antigas da ideia da consciência que preexiste ao corpo físico e sobrevive ao seu colapso. Então, quando se fala em reencarnação, pensamos em Darwin. Se Darwin imaginou que os corpos físicos eles evoluem e há a sobrevivência do mais apto, por que não podemos pensar também na sobrevivência do próprio princípio espiritual individualizado no ser humano? Por que não podemos pensar na própria evolução desse princípio espiritual? Ou seja, não é? Assim como os seres evoluem, adaptando-se e melhorando as suas funções, também o espírito evolui, não só em contato com matéria, mas também quando está no plano espiritual. Por causa disso que existe um livro maravilhoso de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, chamado Evolução em Dois Mundos,
porque a evolução se dá tanto nesse mundo material corpóreo, como também no plano espiritual. E por que é que, de tempos em tempos, é necessário que haja esse mergulho na carne? Essa é uma questão importante. E essa é uma das principais razões pelas quais se pode entender a lógica da reencarnação. E por que é necessário esse mergulho na carne? Por que tomamos esse escafandro e penetramos nesse mundo material? Por que é necessário esse traje de mergulhador? Em primeiro lugar, porque o mergulho na carne, esse escafandro que nos acompanha, permite que nos esqueçamos momentaneamente das experiências de vidas pretéritas. Então, uma grande mágoa, uma grande raiva, uma grande decepção que eu tive, por exemplo, numa reencarnação vivida no século XVIII em Portugal, vai ser esquecida e vai propiciar que, se assim for preciso, eu possa conviver com aqueles espíritos que me rodeavam naquele momento e que me decepcionaram e causaram mal, sem que aquela lembrança seja tão agressiva como uma lâmina, sempre me impulsionando para uma atitude mais enérgica, uma atitude mais raivosa, uma atitude mais inconformista em relação àquelas pessoas. De forma que os espíritos podem novamente se reunir, já que pertencem a famílias espirituais, e muitas vezes estão adstritos a reencarnar em grupos, e, sem ter aquela lembrança tão nítida, podem propiciar uma reconciliação, um perdão recíproco em relação àquilo de errado que aconteceu no passado, permitindo-se então que todos possam ter um recomeço. Porque quando se fala em justiça, se fala, numa concepção grega bem antiga, em ajuste. Houve uma desarmonia cósmica. E essa desarmonia precisa ser reajustada, preferencialmente, diretamente por aqueles protagonistas, por aqueles que estiveram envolvidos naquele acontecimento. Então, no momento em que o espírito sofre aquela perturbação próxima ao reingresso no corpo físico, quando ele é imantado, digamos assim, pelo embrião em crescimento, ele pouco a pouco vai perdendo aquelas memórias e se torna aquela lousa em branco de que falam com os filósofos, não é? Então, é claro, nem sempre se perde todas as memórias. Aliás, pode-se dizer que raramente se perde todas as memórias, porque muita coisa permanece como intuição ou como dons, que nada mais são do que virtudes desenvolvidas ao longo de existências pretéritas e que permanecem no nosso subconsciente. Uma habilidade boa para matemática, uma habilidade para falar em público, um bom olho para desenho. Tá? Tem gente que consegue fazer aquelas vista lateral direita, vista lateral esquerda, de uma maneira tão assombrosa que parece que nasceu com aquilo. Tá? Então, nós não perdemos o acesso a essa riqueza das vidas passadas, porque nós temos a intuição, nós temos a voz da consciência que nos diz: cuidado, tá? Esse caminho tu já seguiu e esse caminho não te conduziu a um bom destino numa experiência passada. Então nós temos acesso a esses avisos que seriam como luzes piscantes no nosso cérebro, na nossa mente, que se traduz no nosso artefato físico, nosso cérebro. E nós sabemos bem da onde é que vem essa intuição, esse aviso. Mas é justamente essa experiência acumulada do passado que está latente no nosso psiquismo e acaba, muitas vezes, evitando que possamos repetir
os mesmos erros do passado. Mas ao mesmo tempo em que não há o zeramento completo das memórias, elas são de tal forma, elas se tornam não disponíveis, digamos assim, nessa existência em curso, de maneira que podemos propiciar um novo reinício com algumas pessoas que nos são caras e que possamos ter, então, isso que eu referi há pouco, que é essa situação de mágoa, de raiva, de inconformismo, etc, etc. Então, um novo relacionamento, de repente mais profícuo, de repente menos traumático, vai propiciar que mais adiante se possa fazer efetivamente uma, uma reconciliação mais ampla entre esses espíritos em conflito, já que dentro da mesma família espiritual é importante que todos possam evoluir de uma maneira mais ou menos simultânea, mais ou menos gradativa. Ninguém fica para trás. Então, aqueles que estão um pouco mais adiantados ajudam aqueles que se atrasaram, de maneira que todo o grupo consiga acessos intelectuais e morais de uma maneira mais ou menos harmônica. Esse é o objetivo. Além disso, nós temos a questão da lei do trabalho, porque quando estamos encarnados, o que nós temos aqui? Um corpo que clama por vestuário, moradia, alimentação, transporte. Portanto, a necessidade de responder aos apetites desse corpo, pode-se dizer assim, faz com que nós saiamos de um imobilismo, faz com que nós tenhamos que trabalhar. E em trabalhando, em prestando uma atividade laboral, seja qual ela for, nós entramos em convivência. Viver é conviver, já dizia o filósofo espanhol Ortega y Gasset. E no momento em que nós estamos convivendo, nós temos um espelho de nós mesmos no olhar do outro. Veja como é importante essa alteridade, perceber o outro e ao mesmo tempo perceber que o outro nos percebe. E através da resposta do outro, possamos identificar os nossos defeitos, os nossos vícios e procurar atenuá-los, já que nos livrar deles é muito difícil numa só existência. Então, no momento em que percebemos os nossos defeitos que se potencializam na convivência, nós podemos, através da velha máxima socrática, conheça-te a ti mesmo, que na verdade nem foi uma criação desse grande filósofo Sócrates, porque estava no pórtico de acesso ao templo de Delfos, a mais ou menos 200 quilômetros de Atenas. Estava colocado no pórtico. Conheça-te a ti mesmo. Ele apenas repetia nas suas prédicas, nas suas aulas dadas na Acrópole. Então, quando se fala em espírito encarnado, temos que imaginar um espírito que possui um corpo material que precisa de uma manutenção. E essa manutenção nos faz agir, nos faz trabalhar, o trabalho nos faz conviver, e através da convivência podemos aprimorar nossas virtudes e podemos atenuar, ou até mesmo, com um lance de sorte, eliminar um ou outro defeito, nos habilitando, assim, para um salto evolutivo mais forte numa dada existência. Há também uma terceira questão, meus amigos, que é a questão da sexualidade. Porque quando estamos inseridos nesse contexto material, há, além dos apetites digestivos, né, também os apetites sexuais. E saber agir, saber como modelá-los, como em algum momento convertermos numa coisa positiva, em alguma coisa que possa ser já um fruto para toda uma comunidade, uma família, etc, etc, é uma benção. Então, saber lidar com as forças da própria sexualidade também é algo que se resolve quando encarnado. Da mesma forma
que nós temos a possibilidade de esquecer e o dever de trabalhar, também devemos aprender a manejar com as forças sexuais que são tão fortes e tão importantes, todos sabemos. Então, essas três questões, basicamente, dentre outras muitas que poderíamos falar em outros aspectos. A questão da sexualidade, a necessidade de trabalhar para a manutenção do corpo físico e a possibilidade de conviver com desafetos de vidas passadas por meio dessa bênção do esquecimento. Também, na reencarnação, o que nós temos? A possibilidade de passar por provas e, em alguns momentos, também a possibilidade de passar por expiações. Porque nem sempre a expiação ela é compulsória. Um espírito que já tem algum grau evolutivo pode, quando percebe a oportunidade de reencarnar, voluntariamente se colocar na posição de alguém já pronto para sofrer uma dada expiação, para poder purgar logo o seu karma e assim possibilitar que a evolução se dê depois da superação daquela circunstância desarmônica. Sobre isso falaremos a seguir com mais amplitude. Quando nós falamos em provas e expiações, se costuma falar muito também no karma. Karma é uma palavra que é mal compreendida no Ocidente, porque as pessoas geralmente têm uma ideia negativa. Ah, isso é meu karma. Não é bem assim. Porque karma, na sua concepção semântica mais pura, que vem do sânscrito, quer dizer ação. Ação que gera uma reação. Naturalmente, quem semeia ventos só pode colher tempestades. Quem semeia milho não vai colher soja. E assim por diante. Tá? Então, existe um paralelismo entre o efeito e a causa. Existe uma sequencialidade aí. Tá? Então, quem tem ações más vai acabar sendo atingido pelo rebote dessa má ação. Tá? A lei da ação e reação. Tu joga uma bola contra a parede, a bola volta e te atinge na cabeça. Mais ou menos é essa a concepção do karma, a ação. Por outro lado, se tu tem ações boas, tu estás, de certa maneira, plantando tesouros no céu, como nos diz uma passagem do Novo Testamento. Tá? Então, o karma pode ser positivo também. Mas dentro dessa concepção que nós estamos falando, de karma igual a provas e expiações, é bem importante que a gente distinga uma coisa da outra. A expiação, ela sempre diz respeito a um mal causado, seja numa existência anterior, seja numa existência atual, ao próximo ou a si mesmo. Então, quando eu estou, de certa maneira, espiando, digamos assim, eu estou sofrendo a consequência moral daquele malefício causado a outro, principalmente. É claro que nem sempre eu preciso fazer esse resgate pela moeda da dor. E isso é muito importante, porque alguns críticos do espiritismo dizem que não gostam da concepção kardecista da vida, porque diz que nós temos que sofrer, e sofrer, e sofrer, um sofrimento. Não é bem assim. Não é? Nós podemos resgatar as nossas dívidas pela moeda do amor, que é muito mais interessante, que é muito mais pacificador, muito mais positivo para todos os envolvidos. Só que muitas vezes, não é, esse resgate não é feito, chega a fatura, vence a fatura, já está atrasada e é preciso ser resgatado. E aí se resgata muitas vezes pela moeda da dor. Agora, nem sempre, não é, a purga desse mal é feito por uma imposição das potestades de Deus, tá? Dos intermediários de Deus, da justiça cósmica. Tá?
Nós mesmos, quando estivermos no plano espiritual, por vezes podemos optar por, naquela reencarnação, né, resgatar, ainda que pela dor, algo que está nos incomodando, que está prejudicando a nossa evolução, a nossa ascensão espiritual, e assim nos colocarmos numa posição mais tolerante, mais resiliente àquela circunstância que sabemos que vamos ter que enfrentar. Da mesma forma, a prova. A prova que o espírito se submete, ela não está ligada ao mal que ainda precisa ser resgatado, mas sim a uma situação que voluntariamente o espírito passa para perceber se ele já obteve uma virtude ou já se livrou de um vício que seja paralisante para a sua evolução. Seria mais ou menos, não é, aquilo que é uma prova de vestibular ou uma prova de admissão a um programa de mestrado, alguma coisa assim. Por mais que seja bom estudar, muitas vezes tem que abrir mão de outras coisas positivas, de outras coisas promissoras, agradáveis, prazerosas, para passar várias tardes ensolaradas estudando, 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 em prol daquela circunstância. Então, analogamente, a prova também é assim. Ela, muitas vezes ela pode trazer desprazer e trazer sofrimento, mas ela é uma maneira do espírito testar-se, verificar se já está apto a um trabalho espiritual mais aprimorado. Porque na vida espiritual, nós não somos inertes. Não ficamos numa contemplação eterna de Deus tocando harpa ou pulando de nuvem em nuvem, naquela concepção medieval que se fazia. Há muito trabalho para se fazer no plano espiritual. E sobre isso falaremos em palestras vindouras, se Deus quiser. Por enquanto, basta então a gente saber que a expiação está sempre ligada ao mal feito e ainda não resgatado pela moeda do amor, e que precisa ser resgatado, chegou o vencimento daquela dívida, enquanto que a prova é sempre algo que o espírito faz para verificar o seu aperfeiçoamento, para verificar se uma dada virtude, digamos a temperança, a paciência, já está bem estabelecida, como ele pensa que está, que é só no mergulho na carne que isso poderá ser comprovado na prática. Então ele se submete à prova e verifica o resultado. Fora prova e expiação, também é importante que falemos sobre as missões. E a missão, no singular, ela tem um caráter restrito e um caráter amplo. Um caráter amplo porque todos temos missões. Até os espíritos mais evoluídos recebem uma missão, tá? E podem cumpri-la ou não. Nós, muitas vezes, temos missões de pais, que é uma missão super importante. Encaminhar uma criança, duas crianças, três ou mais crianças para um dado caminho na senda do bem, torná-los bons cidadãos, torná-los uma pessoa preocupada com os demais, uma pessoa solidária, fraterna. Então, tudo isso são obrigações dos pais, do meu ponto de vista, claro. E é uma missão a paternidade, a maternidade. Mas além dessas missões, há outras, né, que dizem respeito a uma coletividade maior, a uma cidade, a um país, a um continente, ao mundo inteiro, como é, por exemplo, a missão dos grandes missionários. Né? Então, nós temos essa concepção lata da missão, que são geralmente endereçadas a espíritos que já têm um certo grau de evolução, já tem um certo patamar intelectual e que recebe o encargo de fazer alguma coisa em prol da coletividade. Como é o caso, por exemplo, de Allan Kardec, que teve essa missão de trazer, digamos assim, essa palavra de concórdia, essa palavra de afirmação da importância do mundo espiritual e da correlação entre o mundo material que estamos aqui e o mundo espiritual. É o caso de Martin Luther King. Estou me lembrando agora de todos esses distúrbios que estão sendo
ocasionados nos Estados Unidos em função do assassinato daquele rapaz. Então, também Martin Luther King, com a sua mensagem de igualdade, de não racismo, teve uma missão muito importante a ser desempenhada. Então, há missões de vários tipos e que dizem respeito a várias áreas do comportamento humano. E há que são geralmente designadas para espíritos que já estão preparados para tanto, e há as missões cotidianas, rotineiras, que dizem respeito à nossa atividade como médicos, como docentes, como cidadãos, como pais, que temos que cumprir no dia a dia. Então, a concepção lata e a concepção estrita da missão. E para concluir, então, essa nossa conversa bastante breve sobre reencarnação, que serve como aperitivo para o tema, podemos desenvolver mais algumas características específicas em encontros próximos, não é? Podemos falar de algumas evidências da reencarnação, porque não há uma prova experimental. A reencarnação não é que nem a lei da gravidade. Se eu pegar meu celular aqui e derrubar ele 10 vezes, quer dizer, na primeira vez já vai ter se espatifado no chão, mas caso ele fosse de borracha, 10 vezes ele cairia no chão. Não existe como ficar flutuando no ar. É uma lei que ocorre de uma maneira inefável, inexorável. Enquanto que a reencarnação, ela não tem como ser comprovada experimentalmente de tal forma como a lei da gravidade o foi, há mais de 400 anos, por Galileu, que colocou no alto da Torre de Pisa uma bola de ferro e uma bola de madeira e concluiu que, independentemente da sua massa, as duas chegavam no solo ao mesmo tempo. Então, não é sujeito, tá, a uma relação experimental, tal qual algumas ciências físicas, químicas e biológicas. E é por causa disso que muitas vezes a ciência não se debruça sobre o tema, imaginando que ali estamos no limiar da filosofia com a religião. Mas há algumas evidências que nós podemos racionalmente levantar em prol dessa concepção. Em primeiro lugar, não é? As lembranças das crianças, não é? As crianças falando com 5, 6 anos em outra língua, referindo outras famílias, dizendo que queriam voltar para um outro lugar, ou que estão mais felizes agora, né, do que estavam com a sua família anterior, ou alguma coisa assim. Crianças que têm pesadelos de maneira muito frequente, da mesma forma que nem um menino que deu ensejo a um livro chamado A Volta, que está aqui, que eu me esqueci de separar, que agora não vou interromper a nossa gravação para trazer a capa, mas o livro se chama A Volta, e fala sobre um menino, nos anos 90 nos Estados Unidos, que tinha pesadelos horríveis, onde sofria queimaduras atrozes, e na verdade foi se descobrir tinha sido um piloto na Segunda Guerra Mundial e tinha desencarnado mediante um incêndio do seu cockpit da sua aeronave, depois de atingida pelo fogo inimigo na campanha do Pacífico, em 45. Então, são várias situações que nós temos essas lembranças. Também temos, falamos há pouco de gênios que têm missões musicais, por exemplo. Temos as virtuosas, né? Crianças que com 5, 6 anos, ainda que nascendo em um berço bastante humilde, sem acesso a instrumentos musicais, logo que se vê na oportunidade de tocar o piano pela primeira vez, executam em pouquíssimo espaço de tempo peças dificílimas de grandes compositores, como se fossem elas próprias, né, grandes mestres da música. Isso se percebe não só no campo musical, mas também na matemática, na física, na pintura. Temos essas virtuosas e gênios. Então, por algum motivo, aquelas memórias não foram tão bem apagadas, assim. Talvez até mesmo para nos chamar a atenção de que existe alguma coisa além da matéria mais densa, tá? Que não é mais só o materialismo, né? Que há muitas coisas entre o céu e a terra que a nossa filosofia materialista não alcança, parafraseando Shakespeare. Também nós temos as experiências de quase morte, também tem um livro aqui sobre esse assunto, que é um livro de um cirurgião que teve uma situação de infecção
uma meningite muito forte, que praticamente o deixou fora do ar por 10 dias. E quando ele conseguiu milagrosamente recobrar a consciência, já estava desenganado por todos os médicos, era uma questão de horas para desligar os aparelhos, ele voltou. Ele relata como como é, digamos assim, essa experiência. É uma prova do céu, o nome do livro. Então, dá para encontrar, bota no Google, né, uma prova do céu, e vai aparecer o relato desse médico, dentre outros, né, que existem também de experiências de quase morte. Inclusive, experiências de quase morte não tão profundas como esta relatada nesse livro, mas de pessoas que na UTI acabam se elevando de seus corpos e conseguem perceber em cima dos armários objetos que jamais teriam acesso. Ó, em cima daquele armário ali, ó, tem um chapéu. Como é que você sabe? Não, eu vi. Aí vai se subir lá e realmente tem um chapéu há mais de um ano, num lugar super difícil, difícil acesso, que ninguém tinha percebido que estava ali já há muito tempo. Né? Então essas questões acontecem, por vezes aparecem nos relatos de EQM e ninguém consegue uma explicação materialista para o fato. Também as comunicações mediúnicas e as tendências inatas, né? Aquela programação de fábrica que vem dotado do espírito. Então, muitas vezes não se sabe bem, não é? Como que aquele menino tem o mesmo cacuete do seu tio-avô, do seu tio-bisavô. Então, alguma membro mais idoso da família diz, mas é igualzinho ao fulano. Às vezes é ele próprio que está voltando do mesmo seio familiar. Mas os assuntos são vastos, são interessantes. Gostaríamos de nos aprofundar um pouco mais, mas o nosso tempo, né, previsto para essa palestra introdutória já chegou ao seu final e eu gostaria de fazer a palestra de encerramento, agradecendo a Jesus Cristo e a nossa espiritualidade superior que sempre nos acompanha nessas horas, pela inspiração que foi feita, agradecendo a atenção de vocês e voltando a pedir à espiritualidade superior, ao bom amigo Jesus, que essa expiação coletiva, que é essa situação de pandemia, para alguns muito mais profunda do que para outros, possa se debelar em breve, que possamos passar sem maiores turbulências pela recessão que é inevitável, e que possamos, daqui a um curto espaço de tempo, estarmos novamente confraternizando e vivendo uma vida transformada com as reflexões propiciadas por esse isolamento forçado. Muito obrigado, então, e tenham todos uma boa noite.